Senhor, de estratégias, Deus, para continuar, para avançar. Que o Senhor esteja sobre cada um, Pai. Eu já te agradeço pelas portas que o Senhor já abriu, Pai. Obrigado por tudo que temos vivido, Senhor. Nós consagramos os dízimos e as ofertas na Tua casa, com alegria no nosso coração. E nós dizemos, somos felizes, Senhor, em poder contribuir, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pastora Dione, glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Saudade de vocês, viu? Como é bom estar nessa casa. A gente viaja e o nosso coração, como o pastor Marcos disse, fica aqui, né? A gente fica bem dividido, mas é muito bom estar aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Enquanto você abre aí, o pastor Marcos já falou aqui, mas eu queria reforçar algo. Quantos aqui já foram em uma conferência? Levante sua mão. Amém. Deixa eu falar algo para você. O que é uma conferência e por que a gente deve ir a uma conferência? Queridos, uma conferência, como o nome diz, é um lugar onde você, entre aspas, vai conferir coisas. É um lugar para você estar mergulhado numa atmosfera que no dia a dia a gente não consegue estar. No culto você vem, é uma bênção. Mas quando está ficando bom, acaba. Não é assim? Gente, eu acho o culto uma coisa tão rápida. Porque, para pensar, você vem para o culto, 10 horas da manhã, a gente canta 2 músicas. Vamos pensar na estrutura do culto. 2 músicas, tem uma oração pela família, mais 2 músicas, faz a palavra de oferta e depois nós temos uma palavra, acabou. E aí, você tem 2 horas praticamente durante a semana que você recebe uma palavra de Deus. Uma conferência é quando você vai parar tudo e durante consecutivamente, quinta noite, sexta noite, sábado, manhã, tarde e noite, você vai receber do Senhor. Você vai ser mergulhado numa atmosfera onde o seu espírito vai receber de uma maneira que ele não recebeu. Queridos, isso nos desperta. Você sabe que você e eu somos um ser espiritual, acima de tudo. Então, quando você está bem espiritualmente, quando você está conectado com o Senhor, não importa as batalhas que você vai passar. Você vai passar e você vai vencer. Então, eu quero desafiar, se você nunca foi numa conferência, faça dessa a primeira conferência da sua vida. E se você já foi, não fique de fora. Como o pastor Marcos disse, queridos, não tem nada a ver com questão financeira. Você não tem noção do quanto nós estamos fazendo isso aqui para poder trazer essas pessoas, para que você possa ser mudado de nível. Não assista isso de longe, faça parte, amém? Você abriu a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Então feche os teus olhos e peça isso para o Senhor. Amém? Papai, nós estamos nessa casa por tua causa. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos de ouvir uma palavra do Senhor. Pai, tudo que nós somos está diante de Ti. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, use a minha vida, segundo a graça que me é outorgada, segundo o Teu poder, Pai, que essa manhã nós possamos ter uma palavra rema, uma palavra revelada no nosso espírito, que possa nos mudar de nível, abrir o nosso entendimento, que nós possamos partir de princípios que são apenas naturais e emocionais, para um novo nível nessa manhã. Eu quero te pedir, Pai, e te agradecer. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém? Queridos, alguns dias atrás, eu estava meditando em Apocalipse. Obrigada, Marinha.
Eu estava meditando em Apocalipse e esse texto, ele me chamou muita atenção. Porque Jesus, essa é uma carta de Jesus. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela tem 3 aspectos, ela é escrita em 3 aspectos. Um deles é o aspecto temporal. Ela realmente está dizendo para aquele povo, daquele tempo, para aquela cidade específica. E essa Esmirna foi uma cidade que existiu. Então, essa é uma carta para a igreja que estava em Esmirna, de fato. Mas existe uma questão que ela é escrita de um ponto de vista atemporal. Esse período também aconteceu anos depois, né? Era uma característica das igrejas que viriam, cada uma dessas cartas eram para igrejas que viriam. Mas também existe um aspecto espiritual. E nós sabemos que essa igreja aqui, que é a igreja de Esmirna, ela viveria aí, né, até o ano de 313 aproximadamente, né? E espiritualmente nós vivemos ela em muitos outros ambientes hoje, em lugares onde a igreja é perseguida. Mas o que me chamou muita atenção aqui nesse texto foi o fato do Senhor falar para essa igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe por que eu achei isso? Me chamou muita atenção. Porque nós temos uma cultura de que se nós estamos bem com Deus, se nós somos fiéis ao Senhor, nada de ruim vai nos acontecer. Sim ou não? Então a gente pensa assim: não, eu sou guardado pelo Senhor, Deus vai me livrar. E então quando algo ruim acontece conosco, algo que foge do nosso entendimento acontece conosco, parece que Deus nos abandonou. Só que esse texto vem dizer para uma igreja que era fiel, uma igreja para quem não há repreensão. O Senhor diz para essa igreja: ser fiel até a morte. Do nosso ponto de vista humano, a morte é uma das coisas mais difíceis ou uma das piores coisas que podem acontecer para o ser humano. Mas eu quero dizer algo para você. Esse não é o ponto de vista de Deus. Deus está dizendo algo aqui, no versículo 11, que ele diz assim para essa igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Da segunda morte. A visão de Deus é uma visão a longo prazo. E nós não somos apenas seres físicos, naturais. Você é um ser espiritual, amém? Eu sou um ser espiritual, amém? Me ajuda a pregar, querido. Quando você fala, você está pregando para você mesmo, amém? Você é um ser espiritual, amém? Então diga: eu sou um ser espiritual. Eu e você somos um ser espiritual. Antes de nós sermos um ser físico, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E a ordem com que eu vejo isso determina o estilo de vida que eu vou ter. Se eu entendo que eu sou um corpo, eu vou viver para o meu corpo. Então eu vou viver na academia, eu vou viver valorizando, né? Tendo uma barriga tanquinho. Tem uns que estão com o tanque cheio, né? Aleluia. Esse é do tanque cheio. Se eu entendo que eu sou uma alma, eu vou preservar por tudo que é emocional. Eu quero estar zen. Mas quando eu entendo que eu sou um espírito, eu entendo que a coisa mais importante na minha vida é o Espírito. E por conta disso, nós somos um Espírito, nós temos que ter esse entendimento. Nós somos feitos para a eternidade, querido. Então a morte não é o fim para nós. Posso ouvir um amém? Eu vou falar de novo: a morte não é o fim para nós, amém? A morte para nós é o desligamento do corpo e da alma. E dói. Quem perdeu um ente querido sabe como dói. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para passar pela morte. Quando o homem foi feito, ele foi feito para a eternidade. Você e eu fomos feitos para a eternidade. Nós somos feitos para a eternidade. Então a morte é algo indigesto para nós. É uma dor. Eu batizei a dor da morte de dor miserável. Porque ela não tem forma, ela não tem jeito, é um negócio, sabe? Então eu chamo de dor miserável. Só que quando eu olhei para isso, eu falei: Deus nem sempre vai nos poupar de algumas circunstâncias que nós pensamos que Deus vai nos poupar.
Aqui, Deus está falando de 10 dias, mas não seriam 10 dias, seriam 10 anos. Esse período aconteceria do ano de 303 até 313 depois de Cristo, quando Diocleciano ia estabelecer uma perseguição para os cristãos daquele lugar que seria terrível, que eles seriam utilizados como luminária. Eles pegavam o corpo dos cristãos, gente, empalavam, e para quem sabe o que significa isso, é algo terrível. E eles acendiam. Então, quando você assiste, por exemplo, o filme de Paulo, você vai ver lá, ele andando pelas ruas e vendo cristãos como postes. E aí você se pergunta, como pode Deus permitir isso? Se Deus é tão bom. Mas sabe o que Deus está dizendo? Ser fiel até a morte. Porque aquele que não desistir, aquele que perseverar, ele não sofrerá o dano da segunda morte. O grande cuidado de Deus, a visão de Deus a longo prazo para nós não está necessariamente com aquilo que nós vamos viver aqui nessa terra. Agora, há algo muito precioso para nós entendermos. Esses homens, essas mulheres, você já parou para pensar como é que eles viveram esse período? Como é que foi esse momento para eles? Como eles suportaram viver isso? Eu quero dizer uma coisa, sabe por que eles suportaram? Porque eles não estavam sozinhos. Apesar de Deus permitir que tudo aquilo acontecesse com eles, a presença de Deus, o amor de Deus sobre eles era maior do que o próprio medo da morte, do que o próprio medo de desfalecer, do que o próprio a perseguição que eles desfrutavam, não, que eles sofriam. Eu creio que o que sustentou eles foi a presença do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Há em Deus um lugar de refúgio para os nossos dias maus. Há em Deus um lugar de refúgio para os nossos dias maus. E muitas vezes nós vamos viver coisas que não tem nada, Deus continua sendo bom. E que Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam conosco. Não é porque o Senhor quer nos penalizar, não. Na verdade, a prova da nossa fé vai acontecer durante todos os dias da nossa vida. Mas o Senhor diz que nós devemos perseverar, nós devemos prosseguir. Nós não podemos desanimar porque nós estamos nos sentindo oprimidos, porque nós estamos nos sentindo desgastados. Nós temos que correr para Ele, querido. O Senhor é o nosso alto refúgio. Salmo 9, 9, 10 diz isso. O Senhor é um alto refúgio para aqueles que nele confiam. Então, às vezes nós passamos a nossa vida nessa terra e esperando que se nós agradarmos a Deus, nada de ruim vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus disse lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas, me ajuda, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo isso? O mundo está aqui, ó. Você pode estar se sentindo oprimido, aflito pelo mundo, mas eu sou maior do que o mundo. Eu venci o mundo e eu vou te levar para um outro lugar, para um outro estágio. A sua vida não termina aqui. Aquilo que você e eu passamos nessa terra não está determinado pelos 60, 70, 90, 100, cento e poucos anos que nós vamos viver aqui. E acredite, passa rápido. Passa rápido. Não é o que nós passamos que nos define, é a forma com que nós passamos. Olha para quem está do seu lado, para essa frase, fica bem marcada. Fala isso para ele. Não é o que nós passamos que nos define, é a forma que nós passamos. Nós podemos sim passar pelo fogo, mas isso não significa que seremos queimados. Jesus, Ele será o quarto homem da nossa fornalha. Ele vai estar conosco no dia da angústia, no dia da aflição. Ele vai estar conosco, ainda que isso nos custe a nossa própria vida. Às vezes nós aqui, da América Latina, nos perguntamos, você teria coragem de entregar a sua vida para Jesus? E a gente fala, sim, eu entregaria a minha vida para Jesus. E eu me questiono, porque parece que tem gente que não tem coragem de entregar nem o tempo para Jesus, nem algumas horas da semana para Jesus. Como é que a gente pode dizer que a gente tem coragem de entregar a vida? Mas nós precisamos sim, queridos, entender que Ele é dono de tudo. Nós podemos sim ser jogados na cova com os leões, como aconteceu com Daniel, que era fiel. Nós podemos sim ser mortos fisicamente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se eu e você
permanecermos refugiados em Deus, na presença do Senhor, nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Eu quero dizer algo para você, nós não estamos sozinhos. Não importa o que eu e você estejamos passando, não importa as circunstâncias que nós vamos viver ainda, mas o que nós precisamos entender é que nós não estamos sozinhos. E é porque nós não estamos sozinhos que há uma graça de Deus que me habilita e te habilita a passar todos os dias da nossa vida. Só que nós temos que correr para Ele. Nós precisamos entender que o Senhor é um abrigo para nós, queridos. Quando eu olho para Estevão, o primeiro mártir da igreja, e eu vejo aquele homem sendo apedrejado. Alguém aqui já levou uma pedrada na vida? Pedrada de verdade mesmo, né? O Enos levou. Meu filho, se o Enos contar a história da infância dele, você vai falar, nossa, meu filho é uma benção. Gente, eu fiquei assustada o dia que ele começou a contar as artes que ele aprontava enquanto era criança. Davi é fichinha. Esse aí deve ter levado pedrada, deve ter dado pedrada. Tem a marca lá. Gente, quando a gente bate, alguma coisa já dói. Agora você imagina uma pessoa que está sendo morta a pedradas. Você tem noção da dor? Você tem noção do que é você sozinho, diante de um monte de gente que está ali para te matar? Mas o que nós vemos Estevão fazendo? A Bíblia diz que ele vê o Senhor. Ele olha além daquela situação, ele vê o Senhor, ele estava refugiado em Deus, de tal maneira, queridos, que aquilo que ele estava sentindo no seu próprio corpo se tornou insignificante, de tal maneira que ele olha e ele pede para o Senhor perdoá-los, ele vê Jesus. Meu irmão, eu e você temos que estar tão conectados no Senhor, que não importa a circunstância que vem contra nós, nós vamos estar conectados nele, não importa o que as pessoas falam contra nós, não importa, nós vamos olhar para Ele, vamos estar refugiados nele, porque nós não estamos sozinhos. Você não está só, meu irmão, você não está só, minha irmã. Não desista, nós precisamos ser um povo que entende que não importa o que aconteça, eu vou perseverar. Aconteceu isso na minha casa, porque Deus permitiu, Deus continua sendo bom. Deus tem uma visão a longo prazo, a visão de Deus não se estabelece apenas nesse tempo que nós estamos nessa terra. Deus vê a eternidade, e o projeto de Deus para mim e para você é nos tornar semelhante a Jesus. E então o Senhor, Ele vai nos moldando para que o nosso caráter esteja preparado, para que o nosso espírito esteja pronto, para que no dia que Ele nos chamar, ainda que esse corpo aqui acabe nessa terra, nós vamos estar com Ele, nós vamos estar refugiados nele, meu irmão. Então não importa o que aconteça, esse é o ponto de vista de Deus. Mesmo que uma pessoa esteja morrendo fisicamente, se ela estiver na presença do Senhor, é por isso que a Bíblia diz que é preciosa a morte dos seus santos, aos olhos de Deus, é preciosa. Nós precisamos entender isso. Deus não, entenda o que eu vou dizer, Deus não está preocupado, entre aspas, com a nossa primeira morte. O que o Senhor quer é que eu e você entendamos a presença dEle, para que nós possamos não sofrer o dano da segunda morte. Precisamos entender que os planos de Deus são a longo prazo. E é por isso que existem coisas nessa vida que nós não vamos entender. Quando a gente vê isso, sabe o que vai fazer? A gente vai guardar a nossa coroa. A gente não vai deixar o diabo vir nos roubar. Agora, eu preciso dizer algo muito sério para você. As maneiras que Satanás tem de trabalhar não é sempre a perseguição. Às vezes nós passamos por períodos de perseguição na nossa vida, de aflição, de angústia, como aconteceu com a igreja de Esmirna, de falar da nossa fé. Mas nós estamos aqui, no Brasil, onde, teoricamente, nós somos livres para falar do Evangelho. Então isso não se aplica a nós. Mas nós podemos ser perseguidos de outras maneiras, e às vezes não vai ser perseguição. Às vezes vai ser uma tristeza, às vezes vai ser um desânimo, às vezes Satanás ele vai lançar para nós, vai nos chamar a olhar coisas que vão nos desanimar, que vão nos desapontar. Quantas vezes eu vejo pessoas desanimando da fé, porque elas não concordam com uma coisa, elas não concordam com outra coisa. Meu irmão, deixa eu dizer algo. Pedro, ele diz algo muito interessante, que eu sei que você conhece. Ele diz o seguinte,
É 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Abra comigo lá. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Se puder projetar para nós, por favor. É Pedro quem diz isso. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele fala, olha, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor buscando quem possa tragar. Então, Satanás não necessariamente vai ficar causando aflições, não. Muitas vezes, querido, é um pensamento. Muitas vezes a gente vai ver um comportamento. Pastor Marcos postou esses dias que é na comunhão que nós somos feridos. Você sabia disso? Existe aí uma cultura, né, de que eu sou a igreja, então eu não preciso ir à igreja. Mas essa é uma justificativa de quem não entendeu o que significa corpo de Cristo. É na comunhão que nós somos feridos. Sabia disso? Eu preciso te dar uma notícia. Se você ainda não foi ferido no corpo de Cristo, eu preciso te avisar que em algum momento você vai ser ferido. Mas eu preciso te dizer algo. É na comunhão que nós somos sarados. É na comunhão que nós somos sarados. Sabe, queridos, é muito cômodo a gente viver longe do corpo. É muito cômodo a gente sentar num banco, não exercer o nosso chamado. A gente não tem compromisso com nada. Mas deixa eu dizer algo, isso nos mata. Essa é uma ferramenta para que a gente morra e a gente não viva o nosso propósito. Satanás, naquele período, a maneira que ele usava para fazer o cristianismo, tentar fazer o cristianismo parar, era perseguição, mas hoje não é mais. Hoje, como nós não somos perseguidos, a gente tem uma tendência de achar que o evangelho é para nós, que estar em uma igreja é para satisfazer a nossa necessidade, e não é. Deixa eu dizer algo para você. Nós servimos ao Senhor por causa do que Ele fez. Nós servimos ao Senhor por causa do amor que Ele nos deu. Nós servimos ao Senhor porque Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele, com a grandeza do amor dEle, com aquilo que Ele já fez para nos levar para a eternidade com Ele. E quando nós entendemos isso, nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos, e então nós não temos tempo para ficar sofrendo. E a gente às vezes sofre, queridos, por causa da maneira que um nos tratou, que o outro não nos tratou, por causa de uma coisa que a gente recebeu, por causa daquilo que a gente não recebeu. Às vezes nós ficamos desanimados por causa das tratativas, porque alguma coisa não está bem em casa. Às vezes nós ficamos desanimados de caminhar com o Senhor, porque nós não estamos entendendo que tem alguma coisa que está fora do eixo do nosso ponto de vista. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus tem uma visão a longo prazo, e Ele está trabalhando comigo e com você, para nos preparar, para nos encontrarmos com Ele na eternidade. Então, ainda que alguma coisa esteja indigesta, eu quero dizer uma coisa para você: persevere, caminhe, ainda que algumas coisas toquem em você, ainda que algum momento financeiro venha tentar te roubar. Mas não desanime, não desista. Ao vencedor, eu lhes darei que não sofrerão do dano da segunda morte. Nós precisamos vencer. Quando nós lemos sobre os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos algo no versículo 32 ao 40, tão assustador. Porque parece que, quando a gente fala de herói, parece que essas pessoas, elas não sofreram dano nenhum na vida. Mas Hebreus 11:32 fala sobre os heróis da fé. Ele acabou de falar de Abraão, ele acabou de falar de tantas pessoas, e Raabe entra aqui, mas no versículo 32 ele fala: e o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário
para me referir o que a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Olha que lista linda, gente. Davi, mas ele continua dizendo, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam uma boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Esse texto vem dizer para nós que dentro dos heróis da fé, alguns não foram poupados, alguns morreram ao fio da espada, outros foram cerrados pelo meio, mas eles se recusaram a abrir mão dessa caminhada com o Senhor. Eles entenderam, eu não estou só aqui, e quando a minha vida terminar aqui, eu tenho algo infinitamente maior para viver. Oh, meu irmão, não tem nada que eu e você possamos passar nessa vida que possa nos roubar de estar na presença do Senhor. Eu e você não estamos sozinhos, não importa a grandeza da dor que você possa sentir, do aperto que você possa sentir. Eu quero dizer uma coisa, existe uma ressurreição para nós não estamos largados sozinhos nessa terra. Deus está no controle, Ele está trabalhando em nós, por nós e conosco. O Senhor está nos lapidando, Ele está nos preparando para a nossa nova casa. Você não está sozinho, eu não estou sozinha, entenda isso. Vai passar. Era isso que eles olharam e eles diziam, vai passar. Às vezes nós precisamos entender a forma com que o Senhor está trabalhando. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que nós nos refugiemos nele. Há um texto muito interessante lá eu não ia ler esse texto, mas eu quero ler com você, lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11. Um pouquinho antes, né? Do 12, lógico. Porque no 12 ele fala sobre nós buscarmos ao Senhor na nossa mocidade. Mas lá no capítulo 11, ele diz assim, ó. Quer ver? Tem um versículo que eu queria achar aqui. Versículo 6, ele diz assim, ó, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos, e tudo quanto sucede é vaidade. Ele está dizendo assim, ó, doce é a luz e agradável é ver o sol. Como é bom a gente viver dias gostosos, desfrutarmos dias bons. Mas ele diz assim, ó, ainda que o homem viva muitos anos e regozije-se em todos eles, contudo ele deve se lembrar que há dias de trevas, há dias difíceis. Queridos, para alguns os dias difíceis são dias de saúde, para outros são dias financeiros. Eu posso dizer para você que nós passamos por vários deles. Houveram momentos na nossa vida, na minha vida, na vida do Marcos, né, enquanto casal, e antes disso ainda. Quando eu mudei para Bragança, eu já falei isso várias vezes para vocês. Gente,
eu não tinha dinheiro para nada. Como eu mudei para São Paulo, gente, eu não tinha dinheiro. Sabe com quanto eu fui para São Paulo? Eu fui com R$70. Eu só tinha dinheiro para passagem. Eu não tinha dinheiro para comer. Mas sabe, o Senhor era comigo. Quando eu mudei para Bragança Paulista, isso me marcou muito. Que eu fui morar com uma moça que eu conhecia aqui, até então ela não era minha amiga. Na nossa casa não tinha nada. Não tinha geladeira, não tinha colchão. Eu tive que comprar um colchão para poder dormir. Gente, primeiro inverno que eu passei em Bragança Paulista, eu não tinha cobertor. Sabe o que eu fazia? Eu tinha um moletom marrom, eu lembro até hoje. Dei fim nesse moletom, mas eu usava ele. Eu colocava uma meia calça de lã para dormir, um moletom marrom. Por cima do moletom, eu tinha um cobertor que eu tinha trazido, que era tudo que eu tinha. Dobrava ele no meio, colocava toalha de banho em cima, roupão de banho em cima, para eu conseguir dormir. E eu lembro um dia que eu li numa revista assim, tinha naquela época, né? O pessoal perguntava para as atrizes, o que não pode faltar na sua casa? Aí eu lembro que ela falou, na minha casa não pode faltar o leite tal. Eu falei, caraca, eu não tenho nem geladeira, quem dirá leite. Mas tinha uma coisa que tinha na minha casa. Eu tinha a presença do Senhor, querido. E eu me regozijava. E eu me regozijava com o Senhor. Acredite, quando você se refugia em Deus, quando você desfruta da presença de Deus, não importa quanto tem na sua conta bancária, não importa quais as circunstâncias que você está vivendo, você vai entender que há algo infinitamente maior que o Senhor está preparado para nós. Você não está sozinho. Refugie-se no Senhor. Quando, nesse texto, ao término de cada carta escrita às igrejas, nós temos uma promessa ao vencedor. Acredite, Deus está nos chamando e nos habilitando para sermos os vencedores, mas precisamos entender que nós fomos feitos para a eternidade. Nosso contexto de vitória, querido, não é só com o que está acontecendo hoje, não é só o que está acontecendo agora. Romanos capítulo 8, versículo 31. Eu quero que você abra esse texto, se você tiver a sua Bíblia aí, mesmo que você vá acompanhar no telão, mas eu quero que você abra esse texto, porque eu quero ler junto com você. Romanos capítulo 8, verso 31. Esse texto é o cântico dos vencedores, amém? Amém? Vamos ler juntos? Você pode abrir a sua boca aí e ler comigo, pode ler aqui, vamos ler no telão para ficar mais bonito? Aí você marca aí na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá, se quiser ler na sua Bíblia também pode ler. Vamos lá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diga lá. Ó, o verso 32. Pode seguir aí, vai seguindo comigo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Lê aí, me ajuda. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E também, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Põe força nessa voz. Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Mas tem mais. Agora ergue a sua voz comigo, o pessoal do louvor vai falando e vai subindo. Vamos lá? Ergue a sua voz e fala isso comigo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, ajuda aí, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia!
dificuldades, não é alguém que não vai ser tentado, não é alguém que não vai sofrer, não. O vencedor é aquele que entende que não está sozinho e que não vai ser separado do amor de Deus por nada. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem os comentários, nem os açoites, nem nada, 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 nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você foi feito para a eternidade, mas nessa terra não está sozinho. Eu e você fomos feitos para a eternidade. Eu e você fomos feitos para a eternidade, mas nessa terra nós não estamos sós. Não importa, não importa, querido, não importa. Não deixe nada roubar você do propósito. Não deixe nada roubar você daquilo que Deus te chamou para viver. Não deixe nada te roubar. Você é dele. O Senhor olha para você e fala: